Pessoal, então vamos aqui dando continuação ao nosso estudo aí da investigação criminal desenvolvida pelo delegado de polícia, certo? Disciplinado aonde? Lei 12.830, certo? Então lembrem, pessoal, nós vimos aí lá no artigo 144 a previsão constitucional da Polícia Civil, certo? Nós vimos que a Polícia Civil vai ser dirigida por delegado de polícia de carreira, certo? Prestem atenção nisso. Então, constitucionalmente, nós temos a previsão aí da tua instituição, certo? Quanto ao trabalho da polícia, nós já vimos aí que ela é uma polícia voltada para subsidiar o desenvolvimento da ação penal aí e o trabalho do Poder Judiciário. Por isso a gente diz uma polícia judiciária, certo? Que o trabalho acaba podendo ser resumido de uma maneira ou de outra, ou deveria se resumir, um trabalho de investigação, certo? Nós podemos ver isso muito bem aí nas operações, nessas operações deflagradas pela Polícia Federal, os métodos e os meios de investigação que ela vem utilizando aí, certo? E nada mais é que uma polícia judiciária da União, tranquilo? Muito bem, vimos então o regramento legal que era dado para a investigação, para a atuação do delegado de polícia, lá no Código de Processo Penal, especialmente lá no artigo 6º, certo? Quais eram as atitudes, como é que ele deveria proceder a partir do momento que ele tomasse conhecimento lá de uma infração penal que tivesse ocorrido. Tranquilo? O que nós trabalhamos também, pessoal? Precisa saber que a investigação realizada pelo delegado de polícia, ela está hoje disciplinada, então, na Lei 12.830, que nós vamos começar a entrar agora, certo? E que, para o STF, pelo menos nesse momento, o fato da Lei 12.830 disciplinar a investigação criminal desenvolvida pela autoridade policial não retira a possibilidade de uma investigação criminal ser realizada pelo Ministério Público. Lembrando aqui que nós conversando, falamos aí qual que foi a fundamentação disso, basicamente a teoria dos poderes implícitos, certo? Que estaria implícito a possibilidade da investigação à medida que o Ministério Público é titular da ação penal, certo? E então ele precisaria e deveria ter à sua disposição meios para carregar o conjunto probatório lá nos autos da ação penal, certo? E que essa ação penal pudesse culminar aí na apuração da responsabilidade de quem cometeu ou se houve uma infração penal. Tranquilo? Então agora, pessoal, nós vamos entrar aqui na lei propriamente dita. Chamo a atenção dos senhores de novo. É uma lei extremamente pequena e extremamente importante. Então, anotem, gravem e leiam com muita tranquilidade aqui, pessoal. Primeiro, essa lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Veja, pessoal, então o que nós estamos falando? Nós estamos falando em investigação criminal mais a condução pelo delegado de polícia. Sabendo que a interpretação desse artigo, que foi dada pelo Supremo, certo? Que existe investigação criminal que não é conduzida pelo delegado de polícia, certo? E isso significa dizer que é tido como constitucional que o MP realize investigação criminal e que essa investigação criminal realizada pelo Ministério Público não está aqui disciplinada na Lei 12.830. Tranquilo? Outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, pessoal. Não vamos confundir a investigação criminal com investigação administrativa, certo? Eu já vi muitos professores defenderem que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, ela faz investigação criminal. Veja, pessoal, ela faz uma investigação, pode eventualmente culminar aí
na coleta de algum indício de crime, mas esse conjunto indiciário aí vai acabar caindo lá na mão do Ministério Público para que tomem essas medidas necessárias. E, sendo o caso, isso vai acabar caindo lá na mão da polícia, certo? Para que a polícia realize a investigação criminal. Tranquilo? Então vamos lá. Veja aqui, pessoal. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. O que eu digo para vocês? Se tiverem muito tempo sobrando, a título de compreensão e de curiosidade, entrem na página do Supremo e vejam lá como é que funciona a CPI. Tem certinho lá um link para que a gente possa estudar isso. Tranquilo? Em regra, sai autorização para a instalação de uma CPI, pessoal, tá? E a CPI, por mais que as CPIs hoje, elas têm um cunho essencialmente político, né? Mas por elas terem esse cunho político, elas vêm batizadas aí com um determinado nome genérico, pessoal. A CPI da corrupção, a CPI do narcotráfico, a CPI, seja lá do que for. Pessoal, veja, para que seja possível a instalação de uma CPI, certo? Tem que ter uma determinação e uma delineação de um fato certo e determinado, tranquilo? E aquela CPI vai estar designada e vai apurar esse fato certo e determinado durante um período determinado também, certo? Então não é esse oba-oba que a mídia passa para a população em geral. Nós temos aqui então a Comissão Parlamentar de Inquérito, feita lá pelo Poder Legislativo. Ela pode ser de uma única casa ou pode ser mista, né? Mas ela é dirigida, pessoal, a nossa importância aqui, que ela é dirigida para a apuração de um fato certo e determinado, tranquilo? Ela não sai por aí, não, vou investigar se eu acho tal conduta, tal crime no âmbito aí político. Não, nós temos aí que delimitar um fato a ser investigado, certo? Chama a atenção de vocês para essa outra anotação aqui. Se no curso da investigação da CPI surge indício de crime, o que ela faz? Ela manda ao Ministério Público. Pessoal, tal qual a ação penal, o que vai acontecer, o que em regra acontece? Esses elementos são encaminhados para o Ministério Público. O Ministério Público não tem subsídio suficiente para oferecer a denúncia, para propor a ação penal. Ele acaba encaminhando, então, para a polícia, seja a Polícia Federal ou a Polícia Civil, para que seja instaurado inquérito. Tranquilo? E a partir da instauração do inquérito, nós vamos ter a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia sob os auspícios da Lei 12.830. Compreendem? Então, percebam essa sutileza aqui da diferença da investigação criminal e da investigação administrativa. Bom, outra investigação administrativa que nós podemos encontrar aqui, pessoal, Receita Federal do Brasil pode sim apurar ilícitos fiscais, certo? E o delegado da Receita Federal vai trabalhar de acordo com essa lei aqui? Não. Vai trabalhar de acordo com as portarias que regem o trabalho da Receita Federal. Tranquilo? COAF, pessoal. O COAF tem atribuição para realizar a apuração de ilícitos financeiros, certo? Mais uma vez eu insisto com vocês aqui. O COAF vai realizar a investigação dele com base na Lei 12.830? Não, não vai. Controladoria Geral da União, gente, ela pode apurar ilícitos contra a administração pública lá lastrado na Lei de Anticorrupção. Não está no edital de vocês, não vamos adentrar no mérito aqui. Saibam que existe e saibam que a CGU pode sim apurar ilícitos contra a administração pública, tá? E esses ilícitos contra essa apuração aí é uma investigação criminal? Não. Regida pela Lei 12.000
830? Não, certo? Prestem atenção também, pessoal. Banco Central e a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, podem apurar ilícitos financeiros, certo? Lei 13.506, lá do ano de 2017. Essa lei realizada pelo Bacen ou pela CVM é regida por essa lei? De novo lhes digo, não. Essa lei aqui é direcionada ao delegado de polícia no âmbito da investigação criminal, certo? O IBAMA pode sim apurar infrações ambientais. Tranquilo? Pergunto aos senhores, o IBAMA vai trabalhar em cima dessa lei aqui? Não, certo? O que vai acontecer? Se o IBAMA chegar num determinado lugar ou num determinado momento e encontrar algum crime ambiental, ou ele vai levar para o Ministério Público, ou de regra ele vai levar para a Polícia Civil ou Federal, a depender do delito. E o delegado de polícia vai instaurar um inquérito com base na lei da 12.830. Compreendem essas diferenças? Então veja, pessoal, nós estamos falando aqui da investigação realizada no âmbito ali da Polícia Civil, certo? Muito bem, pessoal. Vamos então para o artigo 2º. Pessoal, veja, as funções de polícia judiciária. Quais são as funções de polícia judiciária? As funções que a polícia realiza que acabam auxiliando o Poder Judiciário. Ele cumpre mandado, ele realiza diligência, enfim, todas as ordens judiciais e as diligências necessárias para subsidiar o bom andamento do trabalho do Poder Judiciário na área processual penal. Apuração das infrações penais. Veja, quais são as apurações exercidas pelo delegado de polícia? São de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Bom, pessoal, sempre se trabalhou aqui com o reconhecimento da carreira do delegado de polícia como uma carreira de operador jurídico, certo? O que quer dizer isso, pessoal? A lei reconhece de maneira categórica que a atuação do delegado de polícia, a atividade que ele desenvolve é uma atividade jurídica, certo? Tentou-se e tenta-se ainda durante muito tempo combater isso. Também, por favor, não vamos entrar nesse mérito, mas tentando aí trabalhar a ideia da desnecessidade da autoridade policial e a possibilidade, então, da criação de uma carreira única. Não quero adentrar nesse mérito, nessa discussão, mas essa lei aqui, de maneira categórica, reconhece que as atribuições aí de polícia judiciária e de apuração de infração penal são de natureza jurídica. E veja, pessoal, legalmente falando, diuturnamente, o delegado está fazendo análise jurídica, se representa por alguma medida com base na lei, se ele classifica uma determinada infração como A ou B com base na lei, ele classifica um determinado delito de acordo com um determinado tipo com base na lei. Então, é inegável que exige o reconhecimento do arcabouço jurídico e que tanto melhor seja realizado esses tipos de análise a partir de uma função realizada por um operador jurídico e que tem assim essa natureza jurídica. Principalmente hoje, pessoal, com os cuidados dos direitos fundamentais, certo? O delegado de polícia tem que saber e tem que orientar a investigação dele de acordo com todos os filtros constitucionais para que não dê problema mais depois e principalmente, pessoal, para que aquela prova possa ser utilizada em juízo. Então eu vejo, vocês me perdoem a expressão, mas muita gente falando de uma maneira
desmerecedora do indivíduo que acaba respeitando direitos fundamentais, indivíduo que é muito legalista, mas o fato de você, policial, agir com qualquer descuidado para com a produção desse conjunto probatório, ainda que de caráter indiciário, pode, eventualmente, vai acabar acontecendo, que vai anular todo o trabalho da ação penal, desde a investigação, enfim, vai acabar estragando todo o trabalho de todo mundo lá no final da história. Então, muitas vezes, a gente vê que uma determinada operação, e aí chamam uma ação penal com o mesmo nome da operação, foi anulada. Por quê, pessoal? Por causa da falta de respeito de dispositivos legais essenciais. Então não adianta você conseguir um determinado elemento de prova, uma determinada fonte, um determinado indício, se esse indício, se esse elemento não vai poder ser utilizado amanhã depois. Tranquilo? Então veja, não caiam, não sejam seduzidos pela ideia de provar uma determinada situação a qualquer custo. Por quê? Porque isso é um trabalho inútil, que ele vai acabar, inclusive, prejudicando o trabalho de outras pessoas que conseguiram trabalhar direito. A grande sacada hoje da investigação criminal, pessoal, é você conseguir, dentro das limitações que a lei impõe, e são absurdas, entendeu? É um exercício, é um jogo de xadrez, a polícia aí conseguir trabalhar e carregar elementos que efetivamente vão poder ser usados, certo? Então, por isso a importância aqui, pessoal, pode eventualmente, estou sendo minucioso nessa área aqui, nessa questão, porque por isso aqui pode aparecer qual que seria essa necessidade para você saber que essa atividade ela tem que ser uma atividade jurídica, certo? Por causa da análise. Imagine uma pessoa que não tenha conhecimento jurídico aí, representando, por exemplo, uma interceptação telefônica. Como é fácil do indivíduo cometer algum crime ali se ele não respeitar a lei, como é fácil dele não conseguir autorização judicial, ou como é fácil dele proporcionar que uma outra pessoa acabe anulando o trabalho dele, certo? Então esse que é o mote hoje e é a dificuldade que a polícia vem encontrando. Tranquilo? Você vai precisar aí ser um ginasta, por assim dizer, um modo de uma brincadeira, para, dentro desses ditames legais, conseguir desenvolver o teu trabalho, certo? E não adianta você não concordar e não respeitar esses procedimentos e essas limitações, porque lá na frente você vai acabar estragando todo o trabalho, investigação e toda uma ação penal. Às vezes anos de trabalho aí são perdidos por uma inobservância aí de pequenas coisas, tranquilo? Então, e vejam pessoal, só a título de esclarecimento, você vai estar entrando hoje numa carreira policial para desenvolver um determinado trabalho. Qual que é o teu trabalho? Aquele que a lei manda, não é aquele que você gostaria que a lei mandasse. Então, é muito importante, por isso que as provas trazem essas minúcias aí, para ver se você tem condição de avaliar essa distinção aí, ter esse feeling quanto à necessidade do cumprimento das disposições legais. Tranquilo? Então vamos aqui, pessoal. Primeiro, a lei diferencia polícia judiciária e apuração de infração penal, certo? Apuração de infração penal nós já vimos no que ela se consubstancia, e na polícia judiciária, essa polícia aí que apoia o poder judiciário. Tranquilo? Então vamos ver, a polícia judiciária é aquela que auxilia o poder judiciário, cumprindo ordens judiciais, mandados de prisão, mandado de busca, enfim, ela proporciona o bom desenvolvimento da atuação judicial. Por isso a gente fala em polícia judiciária, certo? O que é a polícia investigativa? Polícia investigativa é aquela destinada à apuração de infrações penais, ela coleta indícios de autoria e provas de materialidade. Pessoal, a título de esclarecimento, aqui a título de mais até de curiosidade, eu acho que não vem isso daí tão
de uma forma tão forte para vocês. E também, provavelmente o professor de processo penal vai comentar isso. Veja, até que você estabeleça um contraditório, e esse contraditório é estabelecido, então, a partir da denúncia, ou seja, lá na ação penal. Então, nós temos um momento preliminar, que é a parte nossa aqui da investigação criminal, certo? Esses elementos são encaminhados aí para a justiça, o destinatário da prova, o juiz, certo? O titular da ação penal, o Ministério Público, o MP oferece a denúncia. Até o oferecimento da denúncia, pessoal, em regra, nós trabalhamos aí com peças de caráter indiciário, salvo algumas provas já produzidas na investigação preliminar, leia-se inquérito, que elas tenham contraditório diferido, certo? Vocês vão ver isso, mas só por isso que eu estou chamando a atenção para que vocês compreendam por que a gente fala em indícios aqui, certo? É esse caráter indiciário dos elementos que a partir do momento que eles possam, que eles permitam o contraditório da outra parte, eles vão ter aí o caráter probatório. Então nós estamos falando em indício em prova, tranquilo? A prova, em regra, depois da denúncia oferecida pelo Ministério Público, certo? E os indícios colhidos na fase preliminar lá da investigação policial, da investigação criminal, certo? Então vamos lá. Então veja, polícia investigativa destinada à apuração das infrações, o que ela vai fazer? Ela vai colher indícios que apontem a autoria e a prova da materialidade, certo? Cuidado, pessoal, que essa prova chama atenção, às vezes o aluno se arrepia para marcar, marque lá, prova da materialidade, porque a materialidade está lá. Ele precisa sim provar a materialidade. Ele aponta quem que é um possível responsável, certo? De maneira indiciária, mas a materialidade ele vai ter que colher, certo? Ele vai ter que mostrar aquilo que sobrou ali, vamos dizer assim, de vestígio da infração penal, certo? Melhor exemplo para você ver é a prova da materialidade é a apreensão de droga, tranquilo? Aquilo ali está provado que é uma droga, que aquela droga foi apreendida, certo? Então, prova da materialidade. Por quê? Porque com esse conceito de indícios, a gente acaba confundindo que não existe prova da materialidade. Uma coisa não retira o caráter da outra, tá? Não confundam isso. Então, prova-se sim a materialidade. Vamos lá, pessoal. A Lei 12.830, está errado aqui, pessoal, por favor. Aqui saiu digitado errado, tá, pessoal? A Lei 12.830 classifica as atividades da Polícia Judiciária e de apuração de infrações penais que o delegado realiza como natureza jurídica. Se a natureza jurídica, qual que é o princípio aqui? Vai ser no mínimo por bacharel de direito. Ela exige um operador do direito, certo? Para realizar esse tipo de análise. Por isso que o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel de direito. Tranquilo? O que é o bacharel de direito, pessoal? Só para aqueles que não são da área. Bacharel de direito é aquele que é formado no curso de direito e não fez o exame da ordem, e não se inscreveu na ordem, ou ainda que tenha feito o exame e sido aprovado, não tenha se inscrito na ordem e não é tido como advogado. Então ele tem o curso de direito, mas não está exercendo a advocacia de maneira legal aí. Então, pessoal, ela é sim privativa do bacharel em direito, tranquilo? Pode eventualmente aparecer isso, embora eu ache meio duvidoso. Pessoal, parágrafo 1º aqui. Também vou entrar na seara aí do professor de processo penal de vocês, mas eu acho que nesse momento aqui é importante. O delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, ou seja, é a única autoridade policial aqui, é o delegado de polícia, certo?
cabe a condução da investigação criminal, qual que é o instrumento que a lei traz e deixa à disposição do delegado de polícia para realizar essa investigação criminal, o inquérito policial. Pode existir outro tipo de procedimento? Pode. A lei permite, mas o procedimento categórico do delegado de polícia é o procedimento do inquérito policial. Discute-se aí sobre a legalidade ou não do procedimento de verificação de procedência de informação, mas não vamos entrar nessa história aqui. Veja, vamos saber que a lei permite aí que seja previsto em lei um outro procedimento, certo? Mas que basicamente a lei prestigia o inquérito policial, certo? Qual que é o objetivo do inquérito policial, pessoal? A apuração de circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Veja, ele é objetivo, ele objetiva com o trabalho do inquérito, o objetivo é esse. Só que no inquérito, você não vai concluir pela autoria, certo? Você vai indicar quem é o possível autor. E você tem hoje, nós já vamos chegar ali, graus diferentes dessa indicação, certo? Já vamos chegar lá para conseguir compreender então o que é o indiciamento. Veja, pessoal. Primeira coisa, quem preside o inquérito é exclusivamente o delegado de polícia. Ponto. Isso não há discussão, não tem o que se falar e precisa ser decorado, certo? Outra coisa que nós precisamos saber, o inquérito policial, ele não é ação, ele é um procedimento, certo? Então veja, ele é um procedimento e é um procedimento que ele é realizado fora da seara judicial. Muito embora ele possa ser fiscalizado com medidas judiciais, certo? Mandado de segurança, habeas corpus, enfim, uma série de mecanismos aí, fiscalizados ainda pelo Ministério Público, certo? Mas ele é um procedimento fora da seara judicial, não foi judicializado ainda, certo? Não virou ação penal, por assim dizer, administrativa. Por isso, ele é um procedimento administrativo. Tranquilo? Veja, e esse procedimento administrativo, por mais que hoje, pessoal, a gente tenha na lei aí o direito de o indivíduo que vai ser ouvido aí possa ser acompanhado do seu advogado, se assim ele quiser, o inquérito policial permanece inquisitório. Suscitam-se inúmeras discussões e tal, mas hoje, para a tua prova, pessoal, o inquérito é um procedimento então administrativo e ele é inquisitório. Por que ele é inquisitório? Porque ele não tem o contraditório nem a ampla defesa estabelecida, certo? Quando que vai ter o contraditório e quando que você vai permitir a ampla defesa para o indivíduo? A partir do momento que você oferecer a denúncia. Isso então, o juiz recebendo a denúncia, está instaurada aí, vamos dizer assim, a lide processual penal, certo? E o indivíduo vai ser chamado para se defender, para participar desse processo. Tranquilo? Então, até aqui não tem contraditório e não tem ampla defesa, por isso que nós falamos que ele é inquisitório. Pessoal, muita calma nessa hora e vamos lembrar que nós já vimos que ele é um procedimento, não é um processo. Que ele não está lá na fase judicial, que ele está na fase administrativa, que ele não tem contraditório e ele não tem ampla defesa. Tranquilo? E ele é dispensável. Pessoal, tomem muito cuidado, certo? A partir do momento que o Ministério Público tem um lastro mínimo probatório, ele tem um conjunto de indícios de autoria e tem materialidade suficiente para propor uma ação penal, para oferecer uma denúncia, certo? Ele tem uma justa causa ali configurada, ele pode sim oferecer essa denúncia, ele pode sim propor uma ação penal independentemente da existência do inquérito policial. Veja, não é a regra, não é usual, certo? Até porque
a realização de uma investigação criminal no inquérito, usando um inquérito policial, ela proporciona muito mais elementos para que o Ministério Público lastreie a sua denúncia do que uma denúncia promovida aí sem base em um inquérito policial, tranquilo? Mas o inquérito é sim dispensável, tomem cuidado, tranquilo? A partir do momento que o Ministério Público tem a condição de propor uma ação penal através do oferecimento de uma denúncia, e essa denúncia seja aceita seja recebida pelo juiz, pelo Poder Judiciário, não existe obrigação nenhuma de você instaurar um inquérito policial. Tranquilo? Então vamos aqui, pessoal. Então ele é dispensável. E qual que é o objetivo? Ele é um procedimento, embora ele seja dispensável, quando ele for instaurado, que é a regra, ele vai ser preparatório. Certo? Por que preparatório? Porque nós vamos ver que ele vai preparar, ele vai subsidiar o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, pessoal, veja, ele não é um processo, ele é um procedimento. Ele não está, o inquérito policial, não está na esfera judicial, ele está na esfera administrativa, certo? Ele não oferece à parte, o indivíduo que está sendo investigado, contraditório nem ampla defesa. Veja, isso não quer dizer que você não precisa respeitar os direitos constitucionais, que você não vai proceder ao aviso de Miranda, enfim, todo aquele arcabouço dos direitos fundamentais, certo? Hoje existe a possibilidade do indivíduo indicar um advogado e esse advogado tem o direito de participar da oitiva. Isso não é contraditório, pessoal. Tranquilo? Isso não é contraditório, isso não é ampla defesa. Veja, então nós vimos procedimento administrativo inquisitorial, certo? Pode ser dispensado? Sim, pode ser dispensado. Bom, ele não foi dispensado porque ele, em regra, é uma peça muito importante para que o Ministério Público ofereça a sua denúncia, certo? Então, ele é um instrumento preparatório, certo? Ele acaba preparando, subsidiando aí a ação do Ministério Público na propositura de uma futura ação penal, certo? Então, procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, dispensável. Tranquilo? Vamos voltar aqui, pessoal. Essas características do inquérito tem que saber, pessoal. Vamos lá. Parágrafo 2º, 3º e 4º. Veja, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia requisitar a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Então veja lá, pessoal. Isso aqui é tudo decorrente ou decorrência da atividade que o delegado realiza. Lembrem Lembrem do momento que o delegado de polícia, ou que a polícia ficou sabendo da ocorrência de uma infração penal. O que o delegado de polícia faz? Vai lá com a equipe dele, isola a área e chama a perícia. Tranquilo? A perícia vai lá, vai colher todos os elementos, todos os dados daquela intercorrência ali, e vai ser produzido então um laudo, certo? Bom, aí tudo aquilo que for liberado pela polícia vai ser apreendido. Faltou você saber, ou você acabou aprendendo no transcorrer da investigação, um outro objeto qualquer, um outro elemento qualquer, que você precisa saber se ele funciona, se ele não funciona, para que ele serve, se ele tem princípio ativo de alguma droga, enfim, seja lá o que for. O delegado de polícia manda lá para o Instituto de Criminalística e requisita que seja feita uma perícia, certo? Então é nesse sentido a requisição de perícia. Ele pode requisitar informação, ele pode requisitar documento,
e ele pode requisitar dados que interessem à apuração dos fatos, certo? Veja, o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, vamos trabalhar aqui com a ideia, pessoal, desse outro procedimento, termo circunstanciado, por exemplo. Muito embora o termo circunstanciado vai ser preenchido no momento, já vai ser encaminhado para o juizado especial. Mas vamos supor que a lei amanhã depois traga um outro procedimento. Somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivos de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Pessoal, muito cuidado aqui. Primeiro, o que é a avocação? Certo? A avocação, pessoal, é o exercício da atribuição de um órgão inferior por um órgão superior. O que quer dizer isso? O superior hierárquico, certo? Ele acaba chamando para si a competência a atribuição do órgão inferior, certo? Veja, pessoal, a avocação ela é muito mal vista como regra, por quê? Porque ela induz, entre aspas, cheira a interferência política na atuação da polícia, certo? Por que o indivíduo que ele está trabalhando direito, ele não quebrou nenhuma regra protocolar, ele não tem nenhuma regra interna de distribuição de atribuição, ele está sendo brilhante no trabalho dele. Vem uma autoridade superior e fala, para com isso, passa inquérito que eu vou tocar. Então, pessoal, tome muito cuidado. Esse artigo aqui é um artigo muito importante, porque ele tentou, ao menos, e eu acredito que de certa forma trouxe, uma tranquilidade para que o delegado de polícia desenvolva a atividade investigatória, certo? Então, veja, ele conseguiu balizar aí, não que ele proíba a avocação é permitida, nós já vamos ver quais são os casos. A avocação o que é? Superior hierárquico fazendo o que o inferior, que o subordinado estava fazendo. Ele retira, ou ele tira e faz desse ponto próprio, por ele mesmo, ou ele retira do inferior hierárquico e passa para um outro inferior hierárquico, certo? Veja, nos dias de hoje, extremamente mal visto isso, pessoal, extremamente mal visto. Então, não que seja proibido, eventualmente, se tiver uma justificativa, até com um poder corretivo, aí a gente vai dar uma olhadinha ali, não avoca. A avocação é a exceção, a não avocação, a tranquilidade para o delegado com a sua equipe desenvolver o trabalho de investigação é a regra. Tranquilo? Então vamos ver aqui, pessoal. O que nós precisamos lembrar, pessoal? O inquérito policial, ele é um procedimento, certo? Lembram disso? Ele é um procedimento administrativo, ele é um procedimento administrativo que não tem contraditório, certo? Ele é um procedimento administrativo preparatório, ele é um procedimento administrativo dispensável, certo? Bom, esse procedimento tem regras procedimentais? Basicamente não, pessoal. Ele acaba começando com uma portaria e ele acaba terminando com um relatório. Entre essa portaria e o relatório, quem vai dizer o que é necessário e o que precisa ser feito para que os elementos, os indícios sejam colhidos, vai ser a autoridade policial. Por isso a gente diz que o inquérito policial ele é um procedimento discricionário, ou seja, cabe ao delegado de polícia o poder discricionário aí de decidir como ele vai conduzir, certo? O trabalho da investigação. Lembra, pessoal, sempre que a gente fala em poder discricionário, a gente fala em liberdade de escolha, certo? Mas, o mais importante, sempre uma liberdade de escolha dentro da lei, dentro dos parâmetros legais, certo? Vamos lá, pessoal.
Observação número 3. Parágrafo 3º. Tá? Nossa. Parágrafo 4º, desculpa. Traz a limitação na vocação e na redistribuição como forma de trazer maior segurança para o trabalho de investigação do delegado, certo? Nós já falamos aí do que se trata a vocação, certo? A vocação tem que ser feita por despacho fundamentado. Por que ela tem que ser feita despacho fundamentado, pessoal? Veja, a vocação nada mais é do que um ato administrativo, certo? Então, o que acontece? O indivíduo que está perdendo a atribuição, vamos supor num momento extremo aí, de uma desinteligência interna, se o indivíduo está perdendo a atribuição dele porque ele está sendo correto, a vocação sendo fundamentada, ela vai poder ser atacada judicialmente aí por um mandado de segurança, certo? O delegado ele tem o direito líquido e certo de trabalhar da forma que a lei manda, tranquilo? Então isso confere aí uma maior tranquilidade no trabalho da polícia, certo? Ou seja, ele consegue se esquivar aí de algumas pressões, tranquilo? Muito embora a gente saiba que na prática aí pode acontecer de uma outra forma. Vamos lá, pessoal. São hipóteses de avocação e redistribuição. Primeiro, interesse público, mas você tem que comprovar, não basta você falar de maneira lacônica que o inquérito policial foi avocado por interesse público, certo? E que fique comprovado e fundamentado o descumprimento normativo que prejudique as investigações, certo? Então, só nessas duas hipóteses é que vai poder acontecer a avocação. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui? Nós estamos já passando do nosso tempo. Nós vamos parar aqui, certo? E no próximo bloco nós vamos aí terminar o estudo da Lei 12.830, perfeito? Então, daqui a pouquinho a gente já continua e vamos seguindo aí nessa tarde de sol de um domingo ensolarado aí, né? Tranquilo? Daqui a pouquinho nós estamos juntos.